Boa noite, pessoal. Uma pequena aula sobre a Bolsa de Valores. Bem, a Bolsa de Valores, ela funciona como um mercado onde tem compradores e vendedores. A base dela, aqui no Brasil, ela flutua pela quantidade de confiança que a gente tenha na economia. Essa confiança na economia, como vocês viram, é a base de todo o sistema capitalista. Bem, nós temos aqui na Bolsa que verificar que operam empresas de um tipo específico, que são chamadas sociedades anônimas, SA. Essas SA, elas precisam ter capital aberto. Ou seja, o que é abrir capital? É colocar o seu capital social, à disposição de pessoas interessadas em investir naquela empresa. O que são essas pessoas interessadas? São investidores comuns, como nós, como empresa, como bancos, como o próprio governo. Todos nós podemos se interessar em investir em uma empresa de capital aberto que tenha capital na bolsa. Bem, acontece o seguinte: as ações são divididas de uma forma bem simples, como nós vimos em uma outra aula. Elas são divididas da seguinte forma: ações que são chamadas de nominativas. Nominativas por quê? Porque existe um livro de acionistas, que geralmente está num banco, onde eu tenho meu nome gravado nessa ação. E ações ao portador, ou seja, não tem o nome gravado, mas quem possui a ação é o dono. Basicamente isso. Outro caso. Outra divisão que se faz das ações é ações que são baseadas na capacidade do acionista votar na Assembleia Geral ou não. Ou seja, ser o dono. Vota quem é dono. O primeiro tipo de ação que dá essa capacidade é chamada de ordinária. Ordinária, por quê? Porque é uma ação comum. O dono da ação, ele é um acionista ordinário. Dono da ação é acionista ordinário. E tem pessoas que também compram ações que são chamadas preferenciais. Por que preferenciais? Porque elas possuem uma coisa chamada preferência de compra, de recebimento. Na realidade, eu compro uma ação preferencial porque eu sei que aconteça o que acontecer na empresa, antes de se calcular o lucro na demonstração de resultados, eu tenho que receber. Eu terei preferência de recebimento. Essas são as ações preferenciais. Então, eu tenho ações que são ordinárias e nominativas, ordinárias ao portador, preferenciais nominativas, preferenciais ao portador. Todas elas funcionam numa bolsa de valores. A Bolsa de Valores brasileira é a união de três grandes grupos. Primeiro, a Bovespa, que era a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, Bovespa. Depois, segundo, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que também funcionava ali em São Paulo. Terceiro, a CETIP. A CETIP funcionava com títulos públicos. Títulos públicos. As três se uniram, se eu não me engano, em 2018, foi isso daí, ou 2017, elas se uniram e formaram uma grande bolsa de valores no Brasil, a nível bastante mundial, que chegou agora, nos últimos tempos, a 120 mil pontos. Agora diminuiu a pontuação dessa ação, está mais ou menos uns 75, 80 mil pontos. Mas essa bolsa é chamada de B3. Bem, o mercado de capitais funciona assim, com as ações, com o dinheiro físico que as pessoas tenham dentro das empresas. É assim que elas captam recursos. Bem, ficamos por aqui na aula para vocês.